topografia na REURB, né, que a gente chama de levantamento planimétrico cadastral georreferenciado, é uma parte importantíssima para a realização da regularização. Sem ela, a gente não tem possibilidade de saber como essa área é de fato e entregar essa documentação para os órgãos públicos. Como essa topografia é feita não só para a REURB, mas para projetos em geral, elas são feitas por profissionais capacitados, eles podem ser técnicos ou podem ser engenheiros, que vão no local, vão com equipes, esse levantamento ele pode ser feito por drones, hoje é muito utilizado isso, e também com equipamentos. O que esses equipamentos fazem? São equipamentos em que as equipes vão, normalmente nós temos que ter no mínimo 2 pessoas, dependendo da área, porque um fica com um determinado equipamento, que é um medidor, né, de larguras, alturas, um dimensionamento, né? E um outro que vai com uma espécie de régua, uma marcação que é para esse aparelho acompanhar e ir demarcando. Gente, eu estou explicando de uma maneira muito simplória. Eu tive topografia lá em 1900 e catar coquinho. Para vocês terem uma ideia, a minha faculdade é de 79. Então, muitos equipamentos e que eu aprendi na época, a gente tem que saber, né? O arquiteto tem que saber. Hoje já nem existem mais, eles são muito melhores, mais aferidos, mais atualizados. Mas como é que funciona isso? Para eu saber, para o papel, né, receber as informações corretas sobre aquela área, aquele núcleo, essas equipes têm que ir até lá e fazer as medições. Então eu faço a medição, eles fazem a medição do perímetro total do núcleo, de todos os lotes, de todas as construções, se ali tem poço, se eu tenho fossa, se eu tenho poste de iluminação, tudo que eu tenho de informação, todas as características dessa área, toda a situação em que essa área se encontra, ela é levantada através desses profissionais. E eles são importantíssimos, porque se não fossem eles, nós não faríamos o nosso trabalho. A topografia, quando a gente faz os levantamentos planimétricos cadastral georreferenciado, por drone é bem bacana, porque eles tiram fotos, aí saem as ortofotos, que é uma fotografia com o desenho da área, com o desenho dos lotes. É muito legal para o profissional que analisa, né? No caso, quando a gente contrata essa mão de obra, o processo que vem para mim, a gente analisa e eu consigo enxergar exatamente aquele lote como ele está, porque ele vem com tudo, né? Então ele vem, além dele vir com as informações desenhadas, que é o trabalho do profissional, nós trabalhamos com medidas e medidas exatas e coordenadas, ele também vem com a foto. Então é muito bacana para fazer a análise disso. Desse levantamento, desses pontos georreferenciados que são colhidos no local, eles são colhidos por equipamentos, esses equipamentos, esses pontos, eles são passados para programas no computador, e aí toda aquela quantidade, infinidade de informações que foram coletadas, elas são transformadas em desenhos, o que a gente costuma chamar de plantas, tá? E com essas plantas desenhadas e plotadas, que é o que é plotar uma planta? A gente nada mais é do que você copiar aquele desenho para um papel, e aí este papel ele vai ser analisado não só por nós, para ver se as informações estão corretas, se estão legíveis, mas também pelos profissionais das prefeituras que são responsáveis pela análise do processo. Então, como é que funciona, assim, bem sucintamente, um trabalho de REURB? As pessoas vêm até nós buscamos saber da área, os advogados, juntos com os profissionais da arquitetura, nós procuramos saber daquela área, olhar que pode ser feito. Uma primeira informação pode ser no Google Maps ou no Google Earth, para a gente ver a área, ver o polígono,
ver o tempo, como são as construções, se eu tenho ou não uma área mais complicada, como muitas árvores ou córregos. Dá para a gente fazer uma pré-análise no próprio escritório, mas depois o que nós fazemos? Uma visita ao local, uma coleta de informações, né? Reuniões para ver as adesões, porque uma coisa importante a se dizer de regularização fundiária, que eu sou apaixonada, que é o meu trabalho e é o meu sustento, que regularização fundiária não pode ser feita de um lote só, tá? Não existe regularização fundiária individual. Ela tem que ser feita por unidades, por uma quadra, por uma área maior. Eu posso fazer por trechos, mas eu não posso fazer de um único lote. Então, a gente faz essa análise, fazemos a verificação e as possibilidades para realmente trabalhar com a maior quantidade de pessoas possível nessa área, porque a REURB é feita para pessoas, né? Então, ela é feita por nós, que somos de pessoas para pessoas, tá? Então, essa informação e esse contato é muito importante. Aí, as equipes, nós vamos fazer cadastro, recolher documentos, contratos, e nesse intermédio, assim que estivermos contratados, vamos providenciar as equipes de topografia que vão ao local, fazem esses levantamentos, passam as informações através de pontos e plantas para nós, e aí a gente junta com esse documento plotado ou documento em papel, entrega na prefeitura, protocola, obviamente, com outros documentos, que são procurações, memoriais, enfim, mas também entregamos o projeto, o arquivo digital. Nós temos que entregar um pendrive para os nossos parceiros da prefeitura, dos órgãos públicos, né? E eles vão pegar aquela informação que está no pendrive e analisar, colocar. A gente fala que é uma sobreposição, né? Porque é possível fazer isso com os softwares. Eles vão fazer uma sobreposição e vão verificar se os pontos que as equipes levantaram estão de acordo com os pontos que eles já têm georreferenciados. Para aí sim chancelar ou não e fazer as análises, as pré-análises deles. Se tiver correta, dá-se continuidade na sequência do processo. Se não tiver, eles nos avaliam, nos fazem uma avaliação que a gente chama de comunique-se, passam para a gente fazer correção. Basicamente esse processo que é feito durante uma regularização fundiária. E isso leva tempo, né, gente? A gente costuma dizer que regularização fundiária não é pastel, porque é uma coisa muito séria. São informações precisas que têm que ser passadas para pessoas responsáveis, que através dessas informações vão certificar se aquele documento, aquele levantamento está correto, para aí sim deferir o processo, ou seja, fazer a expedição de regularização fundiária. Mas aí tem muita água correndo embaixo dessa ponte, né? A gente tem que fazer o cadastro das pessoas também vai ser analisado quantas pessoas tem no núcleo daquela família, principalmente se for uma REURB-S, que é a REURB social. Se for para E, é um pouco mais tranquila. Mas as documentações vão ser verificadas, porque quando esse processo sair da prefeitura, ele vai direto para o cartório para registro. Se alguém me perguntasse hoje quais são as minhas dores em REURB, o meu principal problema é exatamente com as equipes de topografia, com o tipo de trabalho que ela vai me apresentar. Por quê? Porque eu preciso de todos os pontos, todas as características, de tudo que tem no local. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo, eu preciso saber a distância, a largura das vias. Eu preciso dessa informação porque é dessa informação que ele traz para mim, junto com as análises que eu faço no local, que eu vou fazer o projeto urbanístico. E a gente recebe muita
muita planta, eu chamo de planta, né? Mas muitos levantamentos que estão faltando informações. Se eu tiver uma vala, um córrego, eu preciso que isso seja informado. Se esse córrego, se ele é largo, qual a largura da via, se eu tenho mata no entorno, se essa mata é nativa, se eu tenho muitas árvores, se eu tenho um maciço arbóreo, se esse maciço arbóreo está sendo utilizado, se ele não está sendo utilizado. Essas informações têm que ser traduzidas no mapa. Gente, curva de nível, pelo amor de Deus. Olha, um levantamento planialtimétrico. Se fosse um levantamento planimétrico, seria só largura e comprimento. Não, eu preciso do planialtimétrico. Largura, comprimento e altura. Então, eu preciso das curvas de nível, mesmo que eu esteja ali na praia, que é quase nível do mar. Preciso das informações as curvas de nível, tá certo? E principalmente, senhores, hoje nós trabalhamos com computadores. Aquela caixinha maravilhosa, o CAD, a gente tem o zoom, né? Eu aumento, diminuo. Se eu não estiver enxergando, eu vou lá, zoom, aumento, consigo enxergar o detalhe que está ali naquela planta. Se está muito grande, eu não consigo ver o todo, eu diminuo, consigo enxergar. Mas se atentem à informação. Esse projeto vai ser plotado, ele vai ser transformado em papel. Então, quando vocês terminarem o trabalho de vocês, enviem esses documentos para plotar. E aí analisem as plantas. Por quê? Porque ali eu vou enxergar. Muitas vezes o que você fez ali no desenho, os desenhistas, né, fizeram no computador, ele está enxergando a tabela. Ali ele vê, porque ele dá o tal zoom. Mas no papel, ninguém consegue identificar. Tamanhos de quadras, layer é super importante. Quando a gente trabalhava lá ontem, né, gente, na Arca de Noé, porque acho que eu fiz a arquitetura lá junto com os bichinhos do Noé, a gente tinha as linhas, né, era o grafismo que a gente usava, né, o grafite maiorzinho para o que estava mais próximo, uma linha mais leve para o que estava mais distante, que essas são normas técnicas. Mas quando eu passo isso para o computador, eu também tenho essas informações técnicas, que são a NBR, que elas trazem para mim a informação da linha. Quando ela é mais próxima, ela vai ficar mais grossinha. Quando ela é mais distante, ela vai ficar mais fina. Então, por exemplo, se eu quero identificar a quadra tem que ser um pouquinho mais grossa do que as divisões dos lotes. O polígono externo, ele tem uma maior importância em certas plantas, em outras não. A curva de nível, ela tem que ser levinha para eu identificar, mas que não fique em primeiro plano. Então, é importante que nós façamos essa observação criteriosa do produto do meu projeto, do meu levantamento, que é a planta. Se você me perguntar, Ângela, eu posso fazer REURB em qualquer área? Eu vou dizer para você, não. Nós temos algumas condições que eu não posso fazer REURB. Quais são essas condições? A primeira delas é área de risco, tá? Então, área de risco. O que é uma área de risco? Se eu tenho ocupação de uma encosta ou de morro, né? De área de montanha, e essa área que eu estou ocupando puder ter escorregamento, isso é uma área de risco, tá certo? Então, como exemplo, vocês se lembram que não sei se foi ano passado, ano retrasado, que São Sebastião nós tivemos aquele problema enorme, que a encosta inteira levou milhares de famílias e muita gente teve a sua vida levada por essa condição de escorregamento. Então, em áreas de risco de escorregamento, eu não posso ter REURB. Em áreas de beiradas de rios, lagos, córregos, em áreas alagáveis, eu não posso fazer REURB. Por quê? Porque a cada temporada de chuva, essas águas vão subir, vão entrar nas casas, levar todos os bens físicos, que é o menor problema, e também corre o risco de perder pessoas. Então, em áreas que são passíveis de inundações, eu também não posso fazer REURB. Nossa, Ângela, mas
Aqui eu moro, onde eu moro tá cheio de morro, quer dizer que todo mundo tá lá com a casa e se não for regular não posso fazer REURB? Não é bem assim. Se eu estou em uma área e essa área, os nossos técnicos, a gente faz a visita técnica, tá, gente? E esses técnicos afirmarem que com um muro de contenção ou um muro de arrimo vai resolver o problema da família que está lá? Beleza, aí sim essa casa é sim passível de fazer REURB. Mas eu tenho que explicar, quando a gente fala dessas condições, eu tenho que explicar assim. Eu tenho perímetros grandes, tá? E esses perímetros têm alguns locais que são risco e outros não. Então eu posso fazer REURB onde é passível de fazer, que não tem risco. Posso fazer REURB onde o risco pode ser mitigado, ou seja, corrigido. Aí eu posso fazer REURB. Nas outras áreas, não. REURB é ou regulariza ou remove. Essa é a condição. E da mesma forma para as áreas alagadas. Se eu tiver condição de mitigar esse problema, tirando nas faixas alagáveis, as famílias que estão nas faixas mais baixas, né, próximas a esses córregos, as famílias que estão acima, que não correm esse risco, elas podem sim ser regularizadas, tá? Então, o primeiro deles é área de risco. Segundo ponto que não pode ser feito REURB, a área de segurança nacional. Gente, eu não posso ter uma ocupação, se bem que isso é bastante difícil, mas a gente vê, a área dentro de segurança nacional, em área de exército, em área de aeronáutica, onde naquele perímetro, por exemplo, o perímetro do aeroporto, eu não posso ter área ocupada dentro do perímetro do aeroporto, que é uma área de segurança nacional. Se tiver, vai ter que ser retirado, não pode ser regularizado. E a outra é o que a lei diz. A lei diz que são passíveis de serem regularizadas todas as ocupações que existiam até dezembro de 2016. Então, estes são os três pontos de indeferimento de REURB. O restante nós podemos fazer. Podemos fazer em APP? Podemos. Podemos fazer REURB só de uma quadra? Podemos. Só ter bastante gente que queira aderir, fazer adesão dessa REURB, tá bom? Nós temos um outro grande problema que não diz respeito a esses três, mas que convém a gente dizer que é assim. Tem muita gente que fala, REURB, a prefeitura pode fazer. Para que você vai pagar uma empresa se a prefeitura pode fazer? Nós estamos aí em época de eleição. Aí vem um político, pede para aquele fulano que é candidato, que ele vem e regulariza. Não, gente, isso não acontece. Se você acreditar nessas pessoas, você vai ficar eternamente escravo. Por quê? Porque as prefeituras, elas não têm essa possibilidade financeira de sair. Nós temos muitas áreas irregulares. Ela não tem essas possibilidades financeiras de sair regularizando todo mundo. Então, a prefeitura faz as áreas que são públicas, sociais, né, que são REURBs-S, e áreas que são de população de baixa renda. As populações de risco são retiradas e têm que ser encaminhadas para algum local, né? Mas as áreas particulares são empresas que fazem. Aí você está numa área pública, uma área S, mas eu vou ter que ficar esperando a prefeitura fazer? Se a prefeitura não pode fazer agora, não tem financeiramente equipe, não pode contratar equipe para fazer a cidade inteira, eu tenho que esperar 20 anos, aí eu já morri, eu não tenho a minha casa regularizada? Não, você pode contratar as equipes particulares que vão fazer uma parceria e você pode colaborar, por exemplo, pagando os estudos, né, técnicos, se for área de risco, o levantamento planimétrico cadastral já referenciado, porque aí a gente faz a parceria com a prefeitura e o seu documento da área vai ser mais rápido.